Então, para a gente falar de funções trigonométricas inversas, a gente vai precisar de falar das funções trigonométricas rapidamente. Por exemplo, a função seno de x é uma função que o gráfico é essa aqui. Então, se a gente perguntar assim, quais os valores do domínio que são levados no zero? Tem uma única resposta para isso? O zero é levado no zero, mas o π também é levado no zero, o menos π também é levado no zero. Então, se a gente fosse observar, a hora que a gente falasse assim, como é que eu faço a inversa dessa função seno? Não tem inversa. Por que não tem inversa? Porque quando a gente pensa que a gente está com vários, olha, o zero, o π, o menos π, todos esses valores aqui, pela função seno de x, são levados no zero. O seno de zero vale zero, o seno de menos π vale zero, e infinitos outros, tá, gente? 2π, 3π, 4π, todos os múltiplos de π são levados no zero, são as raízes da função seno. Então, se a gente fosse falar assim, como é que eu faço a inversa? A inversa é descobrir qual é o ângulo que foi levado no número zero. Uai, eu vou ter infinitas respostas, infinitas. Então, isso não seria função. Então, assim, ó, o seno de zero é zero. O seno de π é zero. Então, se eu perguntar qual é o ângulo que o seno deu zero, você teria mais de uma resposta, com certeza. Então, a volta não seria função. Então, todas as funções trigonométricas são periódicas. Estou dando volta no círculo trigonométrico e estou definindo, então os valores se repetem infinitas vezes. Para falar de função trigonométrica inversa, o que a gente tem que fazer é restringir o domínio. Como assim restringir o domínio? Olha, eu vou ter que pegar a função seno só onde os valores aparecem uma única vez. E a gente convenciona pegar em torno do zero. Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu quero só esse ramo, só esse pedaço aqui da função seno, ó. Só quero do mínimo até o máximo aparecendo uma única vez. Porque aí, só o zero foi levado no zero. Então, esse valor aqui, ó, é menos π sobre 2. Esse valor aqui, ó, é π sobre 2. Então, de menos π sobre 2 a π sobre 2, vou até usar uma cor mais, ó, não. De menos π sobre 2 a π sobre 2, aqui, ó, a função, todos os valores foram atingidos uma única vez. Então, pegando esse ramo aqui, eu posso falar de inversa da função seno. Então, o gráfico da função seno, no domínio dele todo, todos os reais, não tem inversa. Mas, de menos π sobre 2 a π sobre 2, a gente vai definir uma função inversa. Então, a função, vou escrever isso, tá, gente? Ó, a função seno de x, com domínio reais, não tem inversa. Mas, a hora que a gente vem e fala assim, olha, eu vou pegar a função seno, ok? Vou separar aqui, não quero com domínio reais. Eu vou pegar a função seno de x com domínio restrito. Ou seja, eu vou pegar o domínio aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu quero que a minha função seja injetora. Todos os valores tenham imagens diferentes. Para poder falar assim, olha, só o zero foi levado no zero. Então, a gente faz essa restrição de domínio para falar de inversa de funções trigonométricas. Todas elas a gente vai ter que falar qual é a restrição do domínio que a gente vai querer, de forma que a minha função aqui, ela fique injetora. E aí, exista a inversa dela. A inversa da função seno é uma função que vai... A hora que eu der um resultado, um número, esse número tem que estar... Olha só, a gente sabe que o conjunto imagem da função seno é de menos 1 até 1. Vamos voltar aqui, ó. Conjunto imagem da seno, de menos 1 até 1. O que a função inversa da função seno vai fazer? Eu vou dar o número 1, vocês vão me dar qual resposta? π sobre 2. Por quê? Porque o π sobre 2 foi elevado no 1. Então, a gente quer uma função que
traga aquele número entre menos 1 e 1 em qual ângulo que foi levado nele. Mas os meus ângulos vão estar nesse domínio restrito, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, na hora que nós fizermos isso aqui, ó, a função, eu vou escrever, ó, y igual a seno de x. Quero achar a inversa. O domínio está restrito, de menos π sobre 2 até π sobre 2. O meu conjunto imagem é de menos 1 até 1. A gente pegou todos os valores sendo atingidos uma única vez. Só o π sobre 2 foi levado no 1, só o menos π sobre 2 foi levado no menos 1, só o 0 foi levado no 0. Então, essa é a função que a gente está estudando, que a gente quer a inversa dela. Um jeito que a gente faz de achar a inversa é falar assim, olha, troque x por y. Então, para eu achar a inversa, eu vou falar assim, troque x por y. Então, vai ficar assim, ó, seno de y igual a x. Troquei x por y, não é? Ó, o que era x virou y. O que era y virou x. Troquei x por y. Agora eu preciso de isolar o novo y. Como é que eu isolo o novo y? Quem que é o y? O y, aí vai ter que nascer a função nova. Essa função que a gente vai batizar de arcosseno de x. Então, isso aqui, gente, é equivalente. Isso aqui, ó, é equivalente. Dizer que y é igual a arcosseno de x é dizer que a gente trocou o x por y na função seno. Então, isso é novo para a maioria. O que a gente está dizendo aqui? Olha, eu sei que o seno de π sobre 2 vale 1. Então, quanto que vai ser arcosseno de 1? Qual é o ângulo que o seno dá 1? π sobre 2. Então, a função arcosseno, ela me dá como resposta o ângulo que foi levado daquele lá. Quem é arcosseno de 0? 0. Quem que é arcosseno de menos 1? Menos π sobre 2. A minha resposta vai estar sempre nesse domínio, ó. A gente teve que restringir para ter uma única resposta, para isso aqui ser função. Então, a minha função arcosseno, quando eu escrever aqui, olha, a minha função agora, f de x, é a função arcosseno de x. Qual é o domínio dela? O que era imagem da outra. O domínio dela é de menos 1, opa, já escrevi no tradicional, ó. De menos 1 até 1, eu estou pegando pontos da imagem. Qual é o conjunto imagem dela? O conjunto imagem dela são os ângulos que a gente tinha restringido para poder existir a inversa de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, quando a gente está respondendo, essa letra aqui não tá boa não, viu? Esse arco aqui é C mesmo, tá? É um arco aqui, ó. Arcosseno de x. Então, se eu falar assim, quem que é f de raiz de 2 sobre 2? Então, quem que é o arcosseno de raiz de 2 sobre 2? A resposta de vocês tem que ser em número real, não pode ser em grau. Então, isso aqui é o antigo 45 graus que a gente está com nomenclatura de número real. Nossas funções agora são de números reais e números reais. Então, por quê? Como eu sei que o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então o arcosseno de raiz sobre 2 é π sobre 4. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos de novo no... Quem que é f de 1? Ou seja, vou colocar até menos 1 aqui. Quem que é o arcosseno de menos 1? Menos π sobre 2. Tem que estar dentro desse conjunto imagem aqui, que era o domínio restrito lá. Então, por que que é isso? Porque o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, essa função trigonométrica inversa, ela nasce para isolar esse novo y aqui. Eu preciso descobrir quem que é esse y. Então, nasce essa função inversa da função seno, para poder desfazer o que a seno faz. Então, se a gente escrever isso aqui, ó, a função f de x é a função seno de x. Quem que é a função inversa dessa função seno de x? É a função arcosseno de x.
essa função seno, para poder falar da inversa dela, o principal que a gente fez foi, não podemos pegar o domínio inteiro, que seria reais, porque o domínio inteiro não tem inversa, a gente teve que restringir o domínio. Então, o conjunto domínio dessa função é esse, e o conjunto domínio dessa função aqui é de menos 1 até 1, que era o conjunto imagem daquele, certo? Ó, esse aqui tem esse conjunto imagem, esse aqui vai ter esse conjunto imagem. Então, esse aqui é o domínio da seno, esse aqui é o domínio da função inversa da seno, f menos 1. Quando a gente compõe a função com a função inversa, isso é uma característica que a gente relembrou de função inversa, olha, quando eu componho uma função com a função inversa, uma desfaz o que a outra faz. Uma leva, a outra traz. Então, como assim? Se a gente colocar aqui o número π sobre 2, π sobre 2 está aqui. Quando eu calcular o seno de π sobre 2, quando eu calcular a f aqui, ó, a f leva o π sobre 2 no 1, certo? A f leva o π sobre 2 no 1. O que a f menos 1 vai fazer? A f menos 1 vai pegar o 1 e vai levar no π sobre 2. Uma levou, a outra trouxe. Não tem nada a ver com 1 sobre. 1 sobre seno é cossecante. Cossecante não tem nada a ver com arco seno. Então, se vocês virem e falar assim, olha, alguns livros denotam esse arco seno aqui como sendo seno a menos 1. Então, vários livros, inclusive a calculadora, por vezes, coloca essa nomenclatura, tá, gente? Então, aqui, ó, essa função arco-seno também é denotada por seno a menos 1. Essa função aqui, ó, ela tem essa notação. E essa notação não tem nada a ver com 1 sobre seno. Isso aqui, no livro, para não gerar confusão, eu vou convencionar e vou usar só arco-seno para falar da inversa do seno. Mas muito cuidado com livros e vídeos, exercícios que vocês forem fazer, que esse seno a menos 1 aqui não tem nada a ver, é completamente diferente de 1 sobre seno de x. Esse 1 sobre seno de x é cossecante. Aqui eu estou com seno a menos 1 como a inversa da função seno. Tá? Cuidado com essa nomenclatura mesmo, assim, para não gerar confusão. E quando a gente compuser, então, olha só, se a gente fizer assim, ó, quem que é seno de arco... Dá licença, tigrinho. Tem um gato querendo entrar aqui no computador. Quem que é seno de arco seno de x? Seno de arco seno de x é o próprio x. Por quê? Porque eu estou compondo uma função com a inversa dela. Ao mesmo tempo, arco seno de x também é o próprio x. Quando eu componho uma função com a sua inversa, eu obtenho a função identidade. A gente poderia até fazer isso aqui numericamente, para poder vocês virem que é uma continha mesmo, que se a gente fizer assim, ó, quem que é arco seno de π sobre 2, ok? Ó, o seno de π sobre 2 vale quanto? A gente sabe. Seno de π sobre 2 vale 1. É o 90 graus lá, que a gente não usa mais grau. Então, arco seno de 1, quanto que vai valer? Não posso responder em grau, eu tenho que responder. Então, quanto que vai valer isso aqui? π sobre 2. Então, a gente nem precisa fazer essa conta intermediária. Ó, o π sobre 2 elevado no π sobre 2. Então, é como se a gente dissesse assim, ó, aqui está o π sobre 2 e aqui está 1. Uma levou, a outra trouxe. Qual que levou? A que levou foi o seno. A que trouxe foi o arco seno, a inversa do seno. Se preferirem, seno menos 1. Então, a hora que eu vier aqui, ó, o seno levou o π sobre 2 no 1. O arco seno trouxe. Então, em termos de pares ordenados, o gráfico do seno tem o par ordenado π sobre 2, 1. O arco seno vai ter o par ordenado 1π sobre 2. A gente troca o x com y. Então, no gráfico da função seno, a gente tem... Vou escrever aqui. No gráfico da função seno, a gente tem a função, o ponto
π sobre 2 elevado no 1. Isso aqui está no gráfico do seno. No gráfico do arco seno, vai ter o ponto 1π sobre 2. Trocou x com y. O arco seno de 1, o ângulo que o seno dá 1 é π sobre 2. O arco seno de 1 é π sobre 2. Então, por causa disso, como troca x com y no gráfico, a gente viu que tem uma simetria com relação à reta identidade. Então, quando a gente esboça simultaneamente o gráfico do seno e do arco seno, tem essa simetria. Então, se a gente vier aqui e falar assim, olha, como é que eu esboço o gráfico da função arco seno de x? Ó, não ficou o i ali no meio. Arco seno de x. Olha o gráfico do arco seno de x. Vocês viram que ele vai estar fazendo a inversa só do seno naquele intervalo restrito. Ó, o seno tem domínio reais, é o azul inteiro. Mas para poder falar de inversa, a gente teve que restringir o domínio. A gente vai pegar só desse valor aqui, ó. Eu vou até... Desse valor aqui, de menos π sobre 2, que é o mínimo aqui, ó. O mínimo é menos 1 aqui, então esse valor aqui em cima, menos π sobre 2. Esse valor aqui, π sobre 2. Esse gráfico azul e verde aqui, eles são simétricos em relação à reta identidade. A função identidade está aqui no meio dos dois aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deslocar a função. Ele não deixa. Então, a função identidade eu tenho que esboçar passando pela origem, direitinho aqui, é a reta y igual a x, é simétrico em relação a ela, tá? Ó, o gráfico verde e o azul são simétricos em relação a essa função y igual a x. Então, eu rebater. Tá vendo que a arco-seno, esse gráfico do arco-seno, vocês não precisam saber de cor, viu, gente? Porque ele tem um domínio restrito, imagem restrita, eu não vou usar muito ele de cor. Mas tem uma função, que é a função tangente, que o gráfico dela, a gente vai precisar saber o da inversa de cor. Por quê? A hora que a gente estudou o gráfico da função tangente, e a gente viu que tinha que escrever aqui tan, né? A gente coloca TG como convenção no cálculo, tangente é... Ó, esse aqui, eu não vou estudar a inversa no domínio inteiro, porque não tem inversa. Para poder falar a inversa da função tangente, a gente vai precisar restringir o domínio da tangente também. Olha, a função tangente, para poder existir a inversa da função tangente de x, a gente vai restringir o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a gente vai querer que ela seja injetora e pegar todos os valores. Todos os valores. Tem que se morrer. De menos infinito a mais infinito. Aqui, ó, esse é o conjunto imágem. Tem alguém com áudio também. Então, aqui, ó, de menos infinito a mais infinito, domínio restrito de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ok? Para poder falar da inversa dela, a gente vai, essas retas verticais, x igual a menos π sobre 2, x igual a π sobre 2, que são assim, vão trocar x com y, vão ser retas muito importantes no gráfico da inversa. A inversa dessa função, arco... Alguém com áudio aberto. Rafael, seu áudio está aberto. Então, aqui, ó, quando eu esboçar o gráfico da arco tangente, olha que característica importante que a arco tangente vai ter. Vai ser, o domínio vai ser de menos infinito a mais infinito. Obrigada por avisarem, tá? De menos infinito a mais infinito. O domínio da função inversa da tangente. Por quê? Porque esse era o conjunto imagem da tangente. A gente viu que o conjunto imagem da tangente era de menos infinito a mais infinito. Então, o conjunto domínio da arco tangente, ele é de menos infinito a mais infinito. E essas retas, que eram retas verticais lá, se tornam retas horizontais aqui, ó. Essa reta aqui que a gente vai esboçar agora, ó. Essa reta aqui, ó, é a reta y igual a menos π sobre 2. Essa reta aqui de cima é a reta y igual a π sobre 2. Y constante, ó. Y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. Então, a função arco-tangente, ela é importantíssima. Essa é a função trigonométrica inversa
mais importante para nós. Nós vamos relembrar as outras depois, quando a gente for falar da derivada delas, os domínios restritos, mas a função arcotangente de x, que tem como domínio todos os números entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e tem como imagem todos os reais, por isso que ela é tão importante. Ela tem um gráfico muito importante para nós. Ela vem de menos infinito até mais infinito. Essas retas aqui, ó, essa reta aqui e essa reta aqui, ó, y igual a menos π sobre 2 e y igual a π sobre 2, opa, troquei domínio com imagem aqui, vocês viram, né? O domínio dela é reais, ó, já cansei mesmo, hein? Ó, o domínio dela é reais e o conjunto imagem, domínio reais e conjunto imagem de menos π sobre 2 a π sobre 2. O domínio restrito da tangente, que era aquele que eu coloquei ali em cima. Então, aqui, ó, a hora que a gente esboçar o gráfico dessa função arcotangente, ele vai vir de perto dessa reta aqui e vai até, passa pela origem e vai até aquela outra reta. Então, esse gráfico eu quero que vocês saibam de cor, viu, gente? Essas retas vermelhas estão tracejadas. O conjunto imagem, ó, começa perto dessa reta aqui embaixo, começa bem perto dessa reta aqui embaixo e vai para perto dessa reta lá no mais infinito. Então, de menos infinito até mais infinito. Então, ó, voltando, ó o gráfico aqui bonitinho, tá? O conjunto domínio da arcotangente é reais e a imagem é restrita entre essas duas retas aí, aberta nas duas porque não encosta. Então, o gráfico da tangente era esse, a gente precisou restringir o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2 para falar de inversa. Eu não quero os outros ramos, eu quero um ramo em torno da origem, convencionado aí esse ramo em torno da origem. Aí a gente falou da inversa, essa é a inversa da função tangente. Então, esse gráfico, por favor, tenham em mente. Ó, aqui é uma reta tracejada, tá? Aqui também é uma reta tracejada, y. Então, não coloquem π sobre 2. Π sobre 2 é número, eu quero uma reta. Reta tem equação. Equação é uma igualdade. Então, y igual a π sobre 2. Y igual a menos π sobre 2. Então, o nosso gráfico aqui, ó, o eixo x está aqui, o eixo y está aqui, passa na origem. Esse é o gráfico y igual a arcotangente de x. Essa função é importantíssima em cálculo. Não esqueçam esse gráfico, não esqueçam o domínio reais, por isso que ela é tão importante. Tem duas assíntotas, duas retas que elas se aproximam, isso também vai ser bem importante para nós. Tá? Então, esse gráfico, registre, por